Boa noite, deu um delay. Não tem problema. Meu Deus, minha Bom, net hoje nós vamos tá falar horrível. sobre o processo de pesquisa com uma das ferramentas de produção do conhecimento. Eu vou pedir para que vocês desliguem o áudio, tá? Tá. Para todo mundo desligar o áudio, por favor, porque uma das recomendações é que a gente desligue o áudio, tá? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o processo de pesquisa. Na aula passada, não sei se vocês viram, eu gravei uma aula sobre pesquisa e vocês fizeram um trabalho desenvolvendo para mim o que era pesquisa, falando sobre os métodos, falando sobre as fases da pesquisa e me entregaram, né? A maioria de vocês já me entregou. O prazo é até hoje, só lembrando vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância da pesquisa como uma das ferramentas de produção do conhecimento. A gente sabe que a pesquisa, ela serve tanto para uma pesquisa, vamos dizer, acadêmica, como para uma pesquisa de um produto qualquer. Né? Hoje, todas as formas que a gente utiliza de pesquisa, quando a gente tem curiosidade de saber alguma coisa, a gente pesquisa. Né? E uma das fontes que a gente mais pesquisa é o Google hoje. Então, a pesquisa, ela deve ser orientada por um processo que organiza e racionaliza um método científico. Então, nós temos que fazer as pesquisas sempre baseadas em métodos, né? Então, tem um autor chamado Pedro Demo, ele enfatiza a importância e a necessidade dessa associação entre ensino e pesquisa, tá? Então, sempre tem que haver essa junção entre ensino e pesquisa. Então, não adianta só vocês, por exemplo, assistirem uma aula ou vocês fazerem prova se vocês não estudarem, se vocês não pesquisarem, se vocês não lerem. Então, a pesquisa ela é muito importante, tá? Então, nós temos aí uma dicotomia entre ensino e pesquisa, que acaba, lógico, evoluindo para uma cisão aí entre teoria e prática. Né? Então, vocês estão tendo a teoria, muitos de vocês também terão a prática durante a faculdade, né? Vocês terão essa prática nas matérias mais específicas, né? Então, sempre baseado em pesquisas. Vocês estão sempre a pesquisar, seja na prática, seja na teoria, vocês vão sempre pesquisar. Então, a pesquisa ela é muito importante nesse processo. Tá? Então, geralmente, nós temos essa imagem, essa mentalidade de que a pesquisa, ela sempre vai ser só para o pesquisador. Ah, deixa para o cientista vai pesquisar e vai trazer para a gente uma vacina para o coronavírus, para o Covid-19, vai trazer outras vacinas, né? Vai trazer alguma coisa nova para a gente. Não, é engano nosso. Nós, enquanto aluno, vocês, enquanto alunos, né? Nós precisamos mentalizar o aluno, o futuro profissional da área. Então, todos os alunos precisam pesquisar e precisam pesquisar muito. Imagina vocês, quantos profissionais estão no mercado de trabalho, né? Quando a gente fala assim para aquele profissional, nossa, esse é um profissional super competente, né? Ele é muito estudioso, né? Se ele é muito estudioso, é sinal que ele estuda, né? É sinal que ele pesquisa. Se ele é um aluno aplicado, é sinal que ele faz um esforço para isso. Então, a pesquisa, ela vem sim para o aluno. A pesquisa não é só para o pesquisador, ela é para o aluno, né? Então, o aluno ele precisa ter aí um estudo sistemático das situações que revelam na realidade objetiva por meio do método científico para que se aproprie e transforme conhecimento. Então, quanto mais você instigar o aluno, quanto mais você fizer com que ele pesquise, melhor profissional ele vai ser. Tá? Então, por isso que às vezes a gente... Oi? Oi, alguém falou? Oi? Alô, oi? Eu vou pedir para desligar o áudio, tá bom? Tá dando chiado.
Vamos lá. Então, esse aluno, ele precisa estudar bastante, tá? Eu preciso que está com o áudio ligado, desligue o áudio, por gentileza, para que a gente possa continuar, tá bom? Deixa eu ver quantos participantes nós temos aqui. Vamos lá, vamos ver se eu consigo ver aqui. Nós temos bastante gente agora, hein? Boa noite para quem eu não dei boa noite ainda, tá? Muito bem. Todo mundo de áudio desligado, por gentileza. Tá? Nós temos aí Vinícius, Michele, Leonardo, Lara, João, Guilherme. Bom, então vamos lá, vamos continuar. Então, esse aluno, ele precisa, sim, ter aí essa pesquisa, né, muito bem feita durante o curso, de preferência de todas as disciplinas, tá? Porque tem que ser um profissional diferenciado no mercado. Eu preciso que alguém desligue o áudio, por gentileza, tá atrapalhando aí. Isso. Tem alguém com áudio ligado aí, tá? Outro aspecto é o de que a pesquisa seja assumida como princípio para resolver problemas que ocorram no dia a dia da profissão. Então, por exemplo, para você resolver um problema diário, muitas vezes você precisa fazer uma pesquisa. É necessário fazer uma pesquisa, tá? Então, a pesquisa, ela está diariamente na nossa vida e nós vamos encarar ela de todas as formas. Mas aqui a gente vai fazer mais para o lado acadêmico, para o lado aí do TCC de vocês, para o lado da pesquisa, dos métodos e pesquisa, quando vocês tiverem que estudar para a prova, tá? Uma questão fundamental, né, que perpassa pelo processo de pesquisa é de que mesmo uma pesquisa que pretenda tratar de questões práticas, você vai ter que utilizar a teoria. Então, por mais que a pesquisa seja eminentemente prática, você vai ter que pegar o embasamento teórico, tá? Isso é importantíssimo, tá? Você vai ter que fundamentar com esse embasamento teórico, tá? Então, qualquer tipo de pesquisa, o pesquisador deverá munir-se de compreensão sobre o assunto que somente a leitura e a busca por estudos já realizados sobre o tema poderão lhe proporcionar. Então, como a gente sabe, senso comum não leva ninguém a pesquisa nenhuma. Então, a gente vai precisar aí dessa pesquisa, dessa leitura, de muito estudo, para que a gente possa realizar aí uma pesquisa ou qualquer tipo de pesquisa, tá? Então, mesmo que você esteja lidando com questões específicas, sua análise irá requerer que você estude, que você leia, que você sistematize materiais sobre o assunto para obter maior domínio teórico sobre ele. Eu sei que eu pedi uma pesquisa para vocês e algum dos assuntos que vocês escolheram não tem aí muito material. Então, o que eu recomendo para vocês? Que se vocês estiverem com intenção de fazer isso para o TCC, que vocês mudem o tema. Porque a gente precisa de um objeto, né? A gente precisa de um tema que precisa ter bibliografia. Nós precisamos ter material para leitura, para a gente poder desenvolver a pesquisa, tá? Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho, daqui a pouco, nós temos vários tipos de pesquisa. Mas, dentro da nossa área, que é a área das ciências sociais, as pesquisas bibliográficas, tá? Então, essas pesquisas bibliográficas, elas são importantíssimas na área de vocês, e então nós precisamos ter muito material para que ela possa ter isso, tá? Então aí, vamos lá. Vamos imaginar que a gente vai estudar o ambiente de trabalho. Mas imagine que o problema existe em seu ambiente de trabalho e esteja associado ao relacionamento entre os funcionários. E aí? Problema dentro da empresa. Quem foi meu aluno aí de comunicação integrada organizacional, talvez resolvesse isso aí com mais rapidez. Mas e aí? Como que a gente faria, né? Por mais que existam as características específicas desse fenômeno na empresa, é preciso buscar o entendimento teórico sobre a qualidade de vida no trabalho. Então, nós temos um exemplo de um caso prático, mas a gente precisa buscar a teoria. Tá? Então, nós vamos lá. Qualidade de vida no trabalho, motivação, clima organizacional, satisfação no trabalho,
relacionamentos interpessoais, dentre muitos outros. Então, você precisa fazer uma pesquisa de tudo isso. Saber onde está o problema, né? Diante disso, assim é a teoria que lança luzes sobre a prática, ou seja, ilumina, esclarece a realidade para que possamos compreender seu funcionamento. Então, por mais que a questão fosse prática, nós precisamos aí ter um entendimento teórico para saber o que está acontecendo dentro dessa empresa para que a gente possa solucionar esse problema, tá? Por outro lado, a prática permite ressignificar a teoria ou mesmo transformar a teoria existente em novas teorias, tá? Uma vez que a realidade é dinâmica e as respostas construídas por meio da ciência também serão transitórias. Então, tudo vai mudando. Com o tempo, as coisas vão se transformando, né? E cada vez mais, de uma teoria, nós temos outra teoria, de uma teoria, nós temos... De uma prática, nos surge uma teoria. Então, nós precisamos sempre estar pesquisando para que a gente possa aí Professora, Oi. a tela do slide não está aparecendo aqui pra gente. Não? Não. Peraí, só um minuto. Exatamente. Peraí. Eu perguntei se você falava. Não, mas é que aquela hora estava aparecendo realmente, professora. Agora acabou sumindo a Já tela. vamos resolver esse problema. Vou compartilhar de novo, tá? Beleza. E agora? Não, tá preto ainda, professora. Oi. Peraí. Oi, boa noite. Hã? Agora sim. Porque a minha câmera estava desligada. Desculpa, tá, gente? Eu acho que eu devo isso de ter falado antes aí pra mim, que eu tô achando que vocês estão acompanhando junto comigo. Não, eu tô acompanhando, escutando. Mas ainda tá aparecendo agora, professora. Obrigada. Vou desligar Tudo o áudio. certo aí agora? Então vamos continuar. Sim. Tá? Então, essa teoria, ela sempre vai gerar aí uma outra teoria. E nós precisamos aí acompanhar, tá? Vamos lá, para o próximo slide. Então, existem várias classificações em relação a essas teorias, essas pesquisas da metodologia científica, tá? Então, que ele classifica em 3 dessas pesquisas, em exploratória, teórica e aplicada, tá? Mas não é o nosso caso. Nós não vamos ficar com essa professora é esposa do... Tudo certo, gente? É de metodologia científica. Ela é esposa do coordenador. Eu vou pedir para que vocês desliguem o áudio, por gentileza, tá? Para que a gente possa prosseguir. Vamos lá. Nós temos aqui um pesquisador chamado Gil. Então, ele classifica as pesquisas com base em seus objetivos e nos procedimentos técnicos utilizados, ok? Então, vamos lá. Quanto à classificação de Gil. Gente, alguém quer fazer alguma consideração em relação ao que a gente falou até agora? Tá tudo ok? Ninguém quer fazer nenhuma consideração? Tá tudo ok, eu só tinha perdido um pouquinho porque começou uns áudios ali no fundo, eu perdi até minha linha de raciocínio aqui, professora. Aqui na nossa aula? O áudio aqui na nossa aula, você tá dizendo? Sim, alguém entrou com áudio aí, eu ia fazer uma pergunta, acabei esquecendo. Tava aguardando para terminar. Uma coisa que eu vou pedir para vocês. Eu vou pedir para que vocês providenciem um papel e uma caneta, que nós vamos fazer uma atividade aí daqui a pouquinho, tá? Pra gente não perder o pique, tá? Nós vamos arranjem aí um papel e uma caneta para que a gente possa fazer uma atividade daqui a pouquinho. Então, nós estamos aí no primeiro tipo de pesquisa. Oi? Tudo certo? Vamos lá. Primeiro tipo de pesquisa. Todo mundo vê no slide? Sim. Ok. Então,
O primeiro tipo de pesquisa é a pesquisa exploratória. Se vocês quiserem anotar, anotem, tá? É a classificação das pesquisas quanto aos objetivos. Vamos ver dois tipos de classificação de pesquisas. Então, esse primeiro é quanto aos objetivos, em relação à pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória é aquela que visa aprimorar ideias sobre algum assunto, objetivando criar maior familiaridade com o problema. Na maioria das vezes, assume a forma de pesquisa bibliográfica ou estudo de caso. Então, é aquela pesquisa onde a gente vai manusear vários livros para que a gente possa realmente resolver o problema que foi gerado, ok? Então, nós precisamos aí fazer essa pesquisa bibliográfica. Essa pesquisa é chamada de pesquisa exploratória. Se vocês quiserem anotar, é importantíssimo esse tipo de pesquisa. Então, quanto aos objetivos, a primeira dela é a pesquisa exploratória. A segunda pesquisa, a gente denomina como pesquisa descritiva, né? Essa pesquisa descritiva, também em relação ao objetivo. Ela é uma pesquisa que visa descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou descobrir a existência de associação entre variáveis, tá? Então, é uma pesquisa que vai, por exemplo, pesquisar um fenômeno. Ela vai pesquisar um fenômeno, vai descobrir esse fenômeno, vai descobrir esse fenômeno. Então, ela vai fazer a comparação, né, entre fenômenos, né, talvez. Então, essa pesquisa, ela vai eminentemente fazer com que você possa descrever as características de determinada população, tá? E aí nós temos uma terceira característica, que é uma terceira pesquisa, que é a pesquisa bibliográfica, tá? Explicativa, perdão. Anotem aí. Explicativa. Essa pesquisa explicativa, ela vai fazer com que as pesquisas aprofundem o entendimento da realidade, explicando a razão das coisas, tá? Então, geralmente, essa pesquisa é feita mais na área da saúde. Ela não é feita na área das ciências sociais, que são as nossas áreas, tá? Ela é uma pesquisa feita mais na área da saúde, que é essa pesquisa explicativa. Então, ela não é ciências sociais, esquece essa pesquisa, tá? Não é o nosso caso. E aí, saindo desses objetivos, vamos entrar em outra classificação, que é a classificação das pesquisas quanto aos procedimentos técnicos utilizadas. Quais são os procedimentos técnicos que nós vamos utilizar para realizar a pesquisa? Tá? Então, esse primeiro é bem conhecido de vocês, né? Inclusive, a gente já utilizou esse primeiro em sala de aula, acho que nas primeiras aulas a gente utilizou isso daí. Inclusive, eu quero utilizar essa pesquisa que vocês fizeram para o trabalho que eu vou passar hoje, tá? Pesquisa bibliográfica que vocês fizeram. São pesquisas desenvolvidas com base em material, né, que vocês procuraram, que pode ser livros, pode ser artigos científicos, né? Todos os estudos exigem esse tipo de trabalho, porém, existem pesquisas que são realizadas somente a partir de bibliográfica. Ela é bastante comum em estudos exploratórios, que foi aquele primeiro que nós vimos lá, que foi a pesquisa exploratória que nós vimos, lembram? Agora há pouco a gente viu em relação aos objetivos, que foi a pesquisa exploratória. Então, nós temos aí essa primeira pesquisa, que é a pesquisa bibliográfica, que ela é importantíssima, que é um dos procedimentos técnicos utilizados, e é a pesquisa, um dos tipos de pesquisas que vocês irão utilizar no TCC de vocês. O TCC de vocês, ele terá obrigatoriamente que ter pesquisa bibliográfica. Professora, mas eu gostaria de fazer uma pesquisa de campo, com uma comunidade, eu gostaria de fazer uma pesquisa, um documentário, né, alguma coisa nesse sentido, para
o meu TCC. Ok. Não neste momento. Na universidade onde nós estamos, nós temos que fazer eminentemente pesquisa bibliográfica. Isso é uma regra da universidade, tá? Então, essa pesquisa bibliográfica, ela é riquíssima, ela é importantíssima, ela que vai dar base para o trabalho de conclusão de curso de vocês, tá? Em segundo lugar, nós temos o que nós chamamos de pesquisa documental, tá? São pesquisas que utilizam fontes documentais para a construção do entendimento sobre o objeto de estudo. Normalmente de material que ainda não recebeu tratamento analítico ou outras fontes documentais, ou seja, você vai atrás de documentos para subsidiar a sua pesquisa. Então, por exemplo, aqui, nós temos aqui publicações de diário oficial, registros oficiais de uma organização. Então, são documentos que vão ajudar, que vão complementar a pesquisa de vocês, tá? Que vai fazer com que construa um entendimento sobre o objeto de estudo. Então, você vai atrás de vários documentos para poder fazer aquele tipo de pesquisa em determinado momento, tá? A próxima pesquisa é denominada pesquisa experimental. Ela parte de um objeto, determinado objeto de estudo, selecionam as variáveis, tá? Definindo formas de controle e de observação dos efeitos que as variáveis provocam. Esse tipo de pesquisa, gente, ele é mais utilizado nas ciências da saúde, né? Geralmente é na área da saúde que se utiliza mais essa pesquisa experimental. Lembram lá dos ratinhos, né? Geralmente é feito pesquisa em ratinhos, e aí depois, quando essa pesquisa em ratinho, ela dá certo, aí vai fazer em humanos, e etc. e tal, né? Então, geralmente, essa pesquisa, ela não dá para se fazer nas ciências sociais, tá? Não são passíveis desse tipo de condição. Então, essa pesquisa experimental é mais para a área da saúde, onde vai aí fazer com que observem as variáveis que provocam aí durante a pesquisa, tá? Um outro tipo de pesquisa, que é a pesquisa ex post facto. É semelhante à pesquisa experimental, essa que a gente acabou de ver, né? Busca também estabelecer as relações entre as variáveis e as consequências, né, sobre o objeto de estudo. Nessa pesquisa, como o fenômeno já ocorreu, o pesquisador irá identificar situações que se desenvolveram naturalmente e trabalhar como se estivessem submetidas a controle, ou seja, ele observa, né, faz todo aquele experimento e vai identificar as situações que se desenvolveram naturalmente, né, e trabalhar em cima disso, ok? Então, depois do fato, depois que ocorreu, ele vai fazer essa análise aí para, geralmente é feito na área da saúde, tá? Para poder ter uma conclusão sobre através do objeto de estudo, né? Para o objeto de estudo, melhor dizendo. Estudo de corte. São pesquisas muito utilizadas na área da saúde. Refere-se a um grupo de pessoas que tem alguma característica em comum, constituindo-se uma amostra a ser acompanhada por certo período de tempo. Então, vamos imaginar, vamos fazer uma pesquisa com todos os estudantes da Universidade de Cuiabá. Então, vocês têm características em comum, né? Por um período de tempo. Então, eles vão pesquisar alguma coisa, eles vão analisar, eles vão observar o que acontece com elas, né? Então, esse chama-se estudo de corte. São muito utilizadas na área da saúde, tá? Então, geralmente, por exemplo, para se criar uma vacina, vamos imaginar, né? Para se criar uma vacina, para se criar um medicamento, ou alguma coisa assim, né? Vão se verificar o comportamento daquelas pessoas por um período de tempo.
tá? É um estudo bem utilizado e a gente tem muitas vantagens com isso, porque aí surgem aí muitas vacinas, muitas medicações baseadas em estudo, né? Nesse estudo. Inclusive, nós estamos esperando aí uma vacina para a Covid-19, motivo pelo qual nós estamos aqui nesta aula, né? Espero que o estudo de corte ele esteja já sendo feito em algum lugar do mundo, né? E utilizando aí, verificando aí esse grupo de pessoas por esse período de tempo, né? Analisando e, de preferência, utilizando a pesquisa experimental, tá? Vamos lá. Vamos passar para um outro tipo de levantamento de pesquisa, que é o levantamento, né? São pesquisas cuja característica principal é a obtenção das informações consideradas relevantes pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se pretende conhecer. São muito úteis para o estudo de opiniões e atitude, mas pouco indicados no estudo de problemas sociais complexos. Ou seja, quando você vai levantar informações em relação a determinado assunto, em relação a determinado comportamento, ok? Você vai levantar, vai fazer essa pesquisa para levantar esses dados, tá? Geralmente não dá para fazer com esse estudo em casos mais complexos da área social, tá? Mas esse levantamento ele é muito importante, levantamento de dados para você colocar dentro do seu TCC, importantíssimo isso, tá? Uma outra modalidade que eu gosto muito, eu acho muito interessante, principalmente se esse pessoal da publicidade está me escutando aí, estudo de campo, tá? Pessoal do direito também dá para fazer estudo de campo, pessoal do jornalismo, e pessoal da tecnologia da informação. Então, nós temos aí o estudo de campo, eu acho muito rico, eu acho que é algo que é interessantíssimo fazer, você adquirir conhecimentos aí inimagináveis com o estudo de campo. São pesquisas que focam em uma comunidade sendo desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e realização de entrevistas com informantes. Então, você vai levantar alguns dados, você vai descobrir algumas coisas sobre aquela comunidade, você vai observar alguns comportamentos, talvez, né? Então, você vai estudar realmente o seu objeto fora da teoria. Você vai para o campo, você vai para o externo, tá? Tentar fazer com que você consiga adquirir, né, pesquisar o seu objeto, fazendo com que esse objeto te traga dados para a sua pesquisa, tá? Estudo de caso. Eu acho que todo mundo já ouviu falar de estudo de caso, né? Que são pesquisas que visam analisar exaustivamente uma situação dentro do contexto real. Então, vamos lá, você vai estudar um caso, você vai analisar todos os aspectos desse caso, todas as características desse caso, e depois você vai chegar numa conclusão. Nem sempre esses estudos são conclusivos, mas o objetivo é você chegar a uma conclusão quando você está estudando um caso específico, tá? Então, eles não podem ser generalizados, porque você está estudando casos específicos, então eles vão ter as suas peculiaridades, tá? Mas é interessantíssimo também o estudo de caso dentro do TCC, tá? A próxima pesquisa são pesquisas que exigem um envolvimento do pesquisador e do grupo envolvido no problema. Então, imagina o pesquisador dentro da pesquisa, né? Então, você vai pegar um problema que é de todo mundo, de uma comunidade, e um pesquisador vai se envolver, você vai ter um grupo, né, envolvido no problema investigado. Só que nesse tipo de pesquisa, você vai receber muitas críticas. Por quê? Porque não é possível a objetividade requerida aos estudos científicos. Por conta
do envolvimento do pesquisador como partícipe do processo. Então, é como se tivesse uma suspeição dentro dessa pesquisa, tá? Quando a pessoa está envolvida nessa pesquisa, esse envolvimento faz com que a pesquisa esteja prejudicada. É dessa forma que é vista esse tipo de pesquisa chamada pesquisa-ação. É como se tivesse uma tendência para pesquisa, como se houvesse aí um envolvimento do partícipe, né? Então, isso gera muita crítica, esse tipo de pesquisa-ação, por ele estar envolvido dentro da pesquisa, dentro do problema, para tentar resolver o problema, mas ele está envolvido na pesquisa. Então, essa é a peculiaridade e essa é a crítica em relação a essa pesquisação. Como você fizesse a pesquisa, mas você está dentro dela. Você está participando da pesquisa também para tentar resolver algo da sua comunidade, tá? Gente, eu preciso só que vocês me dêem um feedback. Tá tudo certo aí? Tá tudo certo, tudo certo. Alguma pergunta? Alguém quer fazer pergunta? Peraí, deixa eu... Cadê? Essa crítica sobre o envolvimento do investigador dentro do problema em questão é a respeito de, por exemplo, o investigador encher linguiça durante o processo da pesquisa ou sei lá. Acho que essa é mais ou menos essa pergunta. Não, pode continuar. É por ele estar envolvido mesmo na pesquisa, né? Por ele estar na pesquisa. Ele é objeto da pesquisa. Ele é uma pessoa que vai estar dentro da pesquisa. Então, as pessoas, muitas vezes, têm um certo receio, uma certa crítica em relação a isso. As pessoas geralmente não gostam, tá? Mas isso não contaria como uma contribuição direta da fonte de estudo de quem elaborou a pesquisa? Sim, poderia ver por esse lado. Acontece que a maioria das pessoas não vê por esse lado, né? Elas acham que há como se fosse uma suspensão aí, não sei se você me entende, em relação... Tipo, encher linguiça, que ele tá inventando mais coisa para colocar no projeto, tipo assim... Também, mais ou menos mas isso? no sentido dele estar envolvido no processo, por ele ser suspeito de levar, vamos dizer assim, um resultado para aquele processo, entendeu? Por isso que é a crítica, só por ele estar envolvido, por ele estar dentro do processo. Então a crítica maior é de ele estar suspeito de dar a resposta do trabalho de mão beijada para os estudantes, para os pesquisadores, no caso. Não seria por esse lado, não. É mais essa questão da suspeição mesmo, por ele estar envolvido. Mais por isso. Tá? Não tem mais muito. Eles criticam justamente por essa participação dele. Porque geralmente, quando você faz uma pesquisa, você não participa, né? Você pesquisa, você está fora da pesquisa. Você não é parte da pesquisa. Você não faz parte da pesquisa. Nesse caso, ele faz parte da pesquisa. Não sei se você me entende, tá? Tem alguém querendo fazer pergunta aí, né? Tem uma outra pessoa querendo fazer pergunta que me chamou aqui. Ainda quer fazer Professora, pergunta? mas você... Professora? Oi? Quem é? Lara. Oi, Lara. Deixa eu te perguntar, então, esse caso de pesquisa, em qual situação ela pode ser usada? Porque, pelo que eu entendi, então, não é um tipo de pesquisa que a gente deveria usar, né? Principalmente no âmbito escolar. Em qual situação ela poderia ser usada? Certo, boa pergunta. Então, vamos imaginar que a gente queira resolver um problema dentro da comunidade, certo? Dentro da nossa região. E a gente, tentando resolver o problema da nossa região, a gente vai fazer parte da pesquisa, não vai? Sim. Então, nesse caso, a gente pode fazer parte da pesquisa e, ao mesmo tempo, organizar a pesquisa. Entendi. Entendeu? Uhum. Agora, a pesquisa normalmente é feita como? Você faz a pesquisa, mas você não é parte da pesquisa. Certo? Você não faz parte da pesquisa. Você simplesmente pesquisa
você vai verificar as hipóteses, vai verificar os problemas, vai tentar fazer com que a sua pesquisa seja direcionada para as hipóteses que você colocou, e no final você tem um resultado, que ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo, certo? Sem o envolvimento direto, né? Exatamente. É isso aí. Sem esse envolvimento direto, tá? Okay. Então, essa é a importância dessa pesquisa não ter partícipe, tá? Então, ela não é muito utilizada ultimamente, ela não é uma pesquisa que é muito utilizada, mas é necessário que vocês saibam que ela existe. Tá bom? Okay. Mais alguma pergunta? Ô, professora, quando você fala que não faz parte da pesquisa, você quer... É o Lucas. Oi, Lucas. Quando a senhora fala que não faz parte da pesquisa, você está querendo dizer que ela não faz parte da amostragem da pesquisa, né? Isso, perfeito. Ah, tá. Perfeito. Beleza. Alguém mais? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Nós temos aqui o objeto a ser estudado. O objeto a ser estudado é o assunto principal, definido de maneira delimitada e apresentado em forma de pergunta. O objeto não aparece de forma imediata aos nossos olhos, mas também não requer anos de estudo para que possa compreender o que seja. Vocês fizeram isso há poucos dias. Vocês tiveram que delimitar esse objeto para mim. Não sei se foi fácil, não sei se foi difícil, mas vocês me entregaram, né? Alguns deles eu preciso ainda dar uma lapidada, preciso ainda fazer com que esse objeto ele tenha aí um objetivo melhor, ele tenha uma especificidade melhor, tá? Então, nós temos aí um tema. O tema ainda não é um problema, é só um tema. O tema é o tema que você vai pesquisar, tá? O tema é um assunto central. Então, vocês me deram um tema aí do assunto que vocês iriam pesquisar. Que vocês pesquisaram, melhor dizendo, né? E que vocês, talvez, pesquisem para o TCC de vocês, tá? Mas que, por sua generalidade, ainda não permite uma investigação precisa. Ok, vocês pesquisaram um tema de forma muito ampla e ainda não foram para o específico, vocês ainda não foram profundamente atrás desse tema, ok? É necessário também, eu pedi para vocês fizessem isso, mas eu percebi que a maioria de vocês ainda não fez, até porque a gente não teve tempo para isso. Mas é necessário também que vocês façam uma busca muito profunda de artigos, de livros, do que vocês tiverem de material para consulta, para que vocês possam conhecer mais o assunto, tá? Então, na tarefa que eu vou dar hoje, talvez ajudem vocês fazerem então, o relacionamento pode ser um tema de pesquisa, pode ser. Um relacionamento interpessoal pode ser um tema, o marketing pode ser um tema, acho que alguém deve ter feito alguma coisa sobre marketing aí, pessoal da publicidade. A gestão de informações pode ser um tema, a administração pública, o empreendedorismo, né? Mas para que ele se torne possível de tratamento científico, precisa ser delimitado. Então, por isso que eu falo, eu preciso lapidar alguns temas de vocês, porque o tema às vezes fica muito amplo. E aí você precisa delimitar, você precisa fazer com que ele fique mais específico para que você possa falar sobre ele. Porque um tema amplo não é objeto de pesquisa, tá? Ele não para um TCC, tá? Ele precisa ser mais específico, ele precisa ser mais detalhado, tá? Para que você possa realmente pesquisá-lo, tá? Delimitar, como o próprio nome revela, significa colocar dentro de um limite, para que você possa pesquisar.
Imagina só, que você precisa investigar a administração pública. Se você não delimita o local, o tempo, a abordagem teórica, você vai ficar com um monte de levantamentos, porque o tema é muito amplo. Então, você precisa delimitar aí qual administração pública que você quer, qual a abordagem que você vai dar, tá? Você sabe que sempre você vai precisar aprofundar o entendimento do assunto por meio de diferentes fontes. Então, vamos citar algumas delas. Artigos, revistas, monografias, tá? Por isso, não tornará a pesquisa do tipo bibliográfica, uma vez que, como você analisa no quadro anterior, a pesquisa bibliográfica pretende responder aos problemas da pesquisa somente por meio de fontes bibliográficas. Então, nesse caso aqui, nós temos o caso de pesquisa bibliográfica, tá? Que é importantíssimo para vocês, que é a fonte mais utilizada dentro do TCC de vocês. Aí eu digo pessoal da publicidade, pessoal do jornalismo, pessoal da tecnologia da informação e pessoal do direito, tá? Então, a pesquisa bibliográfica é o que vai embasar aí o TCC de vocês. Outros tipos de pesquisa recorrerão a fontes já sistematizadas sobre os assuntos tratados no estudo, uma vez que é dever do pesquisador conhecer o avanço da ciência em relação ao tema proposto. Então, vão aparecer aí outros tipos de pesquisas para vocês colocarem dentro do trabalho de vocês, tá? Mas ele tem que ter a base bibliográfica, tá? Então, a leitura, o estudo, a síntese de materiais serão tarefas constantes no exercício da pesquisa. Então, sempre, durante o TCC de vocês vão estar sempre pesquisando, tá? Sempre vendo alguma coisa nova, sempre tendo alguma coisa para pesquisar. E eu vou falar para vocês por experiência própria, tá? Quando vocês estiverem fazendo o TCC de vocês, eu já disse para vocês, vou dizer novamente, peguem um tema que dê prazer para vocês. Vocês precisam pegar um tema que vocês tenham motivação para pesquisá-lo, tá? E aí, isso não vai ser um fardo para vocês, isso vai ser algo muito prazeroso, algo muito interessante e importante para a vida de vocês. Então, dentro da pesquisa, é necessário que vocês façam isso. Eu vou fazer só porque eu tenho que fazer o TCC. Não, faça algo que você goste, que você sempre quis aprender, que você sempre gostou, que você sempre se sentiu atraído por ele, né? Ou você tem curiosidade para aprender, ou que vai de repente, acrescentar para vocês mais para frente. Isso é uma área que eu gostaria de atuar mais para frente, né? É uma área que eu gostaria de aprender um pouco mais. Então, sempre pensem em TCC, pensem em algo que vá dar prazer para vocês. Não se esqueçam disso, tá? Por isso, nós temos que ter em mente que o método da pesquisa, ele é importantíssimo, tá? É ele que vai possibilitar delimitar o assunto e, com isso, selecionar melhores as fontes para a obtenção das informações, tanto no início quanto no decorrer do processo. O método não é uma mera justaposição de passos, é uma das condições para que se alcance o êxito na pesquisa. Gente, se existe um caminho para vocês seguirem, para vocês terem êxito nele, vocês precisam seguir esse caminho. Porque se a gente pega o caminho errado, a gente vai chegar no lugar errado. Então, a gente precisa pegar o caminho, precisamos pegar os métodos da pesquisa e seguir com ele até o final, tá? Eu não sei se eu falei para vocês em relação nas primeiras aulas, né? Eu falei para que vocês falei para vocês delimitarem o tema de vocês e vocês acabaram fazendo isso. Na primeira aula que eu tive com vocês, alguns alunos não estavam, a gente fez isso em sala de aula. Eu queria ter mais tempo para ter feito isso, mas eu acho que foi bem proveitoso. E espero que quem não fez ainda, né, faça isso nessa atividade que eu vou dar, tá? Gente, alguma dúvida? Me sinalizem aí. Alguma dúvida? Tudo certo? Certo. Tá. Eu preciso que vocês... Tem alguém da publicidade aí?
Sim. Tem alguém do jornalismo? Sim. Sim, ótimo. Tem alguém do TI? TI? Thiago tá aí? Estou. Ah, muito bem, Thiago. Tem alguém do direito? Tem o Cristiano, eu já vi o Sim. Cristiano aqui. Aqui, Cristiano tá aí? professora. Tô aqui. Sim. Cristiano está aí, Cristiano? Cris? Ô, Oi, Cleiton. Cris. Cleiton, muito bem. Vamos aqui, Todo mundo aí. professora. Ok, gente. Agora eu vou pedir para que vocês peguem uma caneta e um papel. Todo mundo já pegou? Ainda não. Peraí. Ótimo. Uma caneta e um papel. Pode ser anotado no computador? Pode ser anotado no computador, não tem problema. Tranquilo. Beleza. Tá? Tem alguém me chamando aí? Não, né? Ok. Então vamos lá. Eu vou passar uma atividade para vocês, eminentemente prática, mas que a gente precisa resolver hoje aqui ainda, tá? Então, só para avisar vocês, vou passar essa atividade agora. E aí, a gente vai fazer junto. Quer dizer, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, vocês pensarem, mas eu vou passar uma outra atividade para vocês fazerem e me entregarem na semana que vem, tá? Essa atividade provavelmente eu vou deixar no portal. Posso até adiantar um pouquinho aqui, mas eu deixo no portal ela para vocês me entregarem aí na semana que vem no WhatsApp, tá? Então vamos lá. Todo mundo com papel e caneta? Então vamos. Situação problema. Temos aqui a situação problema. Lara, essa aqui é a sua homenagem, viu? Cadê? Cadê? Lara, tá aí? Ah, tô vendo. Sim. Tô vendo. Lara, em sua homenagem. Olha só, vamos lá, vamos ler juntos. Lara pede transferência da universidade onde estuda, devido a uma mudança de cidade realizada. Então, ela foi de uma cidade para outra e precisou pedir a transferência, tá? Ao iniciar seus estudos, começa a observar que há um clima muito competitivo e de animosidade entre os colegas. Isso não existe, tá, gente? De sala de aula. O que denota sérios problemas de relacionamento interpessoal na turma. Inicialmente, achou que era por ser nova na unidade, ela acabou de chegar, né? Mas depois percebeu que a situação de conflito pairava no ambiente. Nossa, complicado, né? Se essa situação gerasse uma pesquisa, qual poderia ser o tema e o problema? Vou dar 10 minutos para vocês responderem. E aí eu quero saber, pelo menos de 2 de cada curso, me respondam essa questão. Tá? Pelo menos 2 de cada curso. Professora, a senhora tem que passar o slide pra gente. Eu tô passando. Vocês não estão vendo? Vai sair, Não. professora. Saiu. E agora, estão vendo? Não. Não? Peraí. Peraí que a gente já resolve. Vou Não. compartilhar de novo aqui. Peraí. Estão vendo? Sim. Sim. Todo mundo tá vendo? Tudo Falta certo? aí desligar o áudio aí. Gente, vamos desligar o áudio aí. Tem alguém com áudio, tá atrapalhando. Vocês estão conseguindo ver o slide? Slides? Sim, agora. Sim. Ok. Gente, eu vou dar 5 minutos para vocês responderem. Não era 10? Tá bom, eu vou dar 10 minutos. Vai lá, gente, vai lá. Tô aqui. É porque é tão fácil que eu acho que 5 minutos daria, mas vamos lá.
Acho que terminou o meu, professor. Terminaram? O meu eu terminei, eu acho. Tô com vontade disso. Também já terminei. Quem é? Lara. Lara. Ok. Mais 2 minutinhos aí pra gente terminar. A gente poder concluir. Você tá anotando os nomes, professora? Oi? Você tá anotando os nomes? Não, mas eu vejo os nomes de todo mundo aqui. Eu Ah, sei sim. todos os alunos que estão online. Assim, aqui, como você perguntou, eu pensei que você estava anotando alguma coisa. Não, eu quero saber quem tá aí, só isso. Pra poder interagir. Assim, Que é uma modalidade tão nova, né? A gente precisa interagir. minha cabeça. Ai, nossa. E aí, mais alguém terminou? Mais alguém terminou? 1 minutinho, a gente já começa. Vamos lá? Podemos começar? Me sinalizem aqui. Ah, professora. A maioria já terminou? Tá, professora. Oh, Por mim, pode começar. pode todo mundo tá ok aí? Prosseguir. Ok. Ok. Então, professora. Oi. Professora? Vamos abrir os vídeos aí? Agora acho que já dá, né? Professora, anda trocar o bagaço. Tá, mas vamos lá. Vamos lá para ver vocês. E aí, professora? Ah, muito bem, E aí, Lara. professora? Muito bem, Juliana. Quem mais? Quem mais? Vamos resolver o problema. cabelo daquela dali tá igual a Mickey. Mais alguém? Abre a janela para a gente ver. Gente, vamos lá. Nós temos aí um problema de uma aluna que chegou do interior, chegou de uma cidade, e ela percebeu... Eu, no caso. Oi, Lara. Quem falou? Lara? Lara. Eu falei eu, no Lara. caso, porque o nome é o meu. A Lara, nós temos a aluna em sala, e aí essa aluna percebeu uma certa animosidade, que não acontece, tá, gente? Sala nenhuma acontece isso. Então, assim, percebeu que a sala tinha essa animosidade. E ela ficou preocupada, falou, vou fazer uma pesquisa, né? E aí, dentro dessa pesquisa, ela precisou escolher um tema e precisou escolher um objeto, né? E o que vocês concluíram? Um problema, quer dizer, o que vocês concluíram em relação ao tema e em relação ao problema? Eu preciso que alguém da publicidade me responda essa questão, tá? Quem é que vai me falar sobre o tema e o problema? Primeiro, pessoal da publicidade, um de cada vez, por favor, não se atropelem. Eu posso falar, posso começar. Quem? Lara? A Lara. Eu, Vai Lara. lá, Lara.
Bom, o tema eu aproveitei seria a animosidade dentro da sala de aula. E o Certo. problema a ser abordado seria descobrir qual o motivo desse clima hostil entre os colegas. Então, eu faria uma pesquisa, né, entre eles, para saber o que causou, tipo, pesquisar algum tipo de comportamento, alguma atitude que causou essa situação, porque às vezes tudo é questão de conversa, às vezes eles interpretaram alguma coisa de uma forma errada, ou às vezes foi alguma coisa simples que ela fez que é só questão de resolver. Então, eu partiria para esse ponto aí para fazer a pesquisa para tentar resolver o problema da situação. Ok. Quem mais? Pessoal do jornalismo, quem pode responder essa pergunta? Um de cada vez. Cadê o pessoal do jornalismo? Eu sei que tá aí. Bem, eu tô vendo uma de publicidade e eu de direito. Peraí, a Agnes é de publicidade. Eu acho que eu Ela acho é que do eu... jornalismo. Aqui, Agnes sou é jornalismo. João, aqui Ah, eu vou é falar. verdade. João, vai lá, Perdão, João. confundi. Eu tenho vergonha. O tema, no caso da pesquisa, pelo que eu entendi, ela é uma pessoa que ela vem de outra cidade. Certo. Então, o meu tema seria conflitos interpessoais causados Muito bem. pela xenofobia no ambiente universitário. Nossa! A pessoa aprofundou no tema. O que mais? Então, a parte do tema eu entendi. Agora, a parte do problema, o problema seria esse, né? Que por ela ser de outra cidade, ela vai sofrer xenofobia, o preconceito das pessoas. Então, mas Esse preconceito ia acabar interferindo nas relações deles ali em sala, por eles não aceitar, talvez, a maneira dela falar ou alguma cultura dela. Eu creio que seria esse o problema. então, você tá lançando hipóteses. Olha que legal. Você está lançando hipóteses. O que nós precisamos aqui é fazer a pesquisa para saber quais são os problemas. A gente não sabe. Ah, sim, Então, no caso, o problema seria esse, teria que pesquisar. exatamente. A gente precisa pesquisar através dos instrumentos que a gente tem, os tipos de pesquisa, para saber aonde foi que. Por que está gerando esse problema? Tá? Entendi. Fazer esse tipo de questionamento. Tiago, você fez? Terminei ainda não, professor. Terminou? Não, ainda não. Mais alguém aí do jornalismo? Deixa eu ver quem tá aqui. Mais alguém do jornalismo? Pode responder? Tem Ana Chireia aí. Ana Chireia, tem Lizimar. Quem é do jornalismo? Eu tô com dor de cabeça. Oi? Só febril mesmo, eu tomo Devagar. remédio e abaixa Pessoal a da febre. publicidade. Quem mais pode responder? Vinícius do Willi. Professora, Oi. vamos ver se tá meio certo, né? Meu tema seria... É o Alisson que tá falando, tá? O Alisson. O Alisson? Isso. Oi, o Alisson. Ó, o tema seria ser melhor numa sociedade unida, certo? A situação problema seria como fazer a turma se relacionar a fim de tratar um problema, né, com um relacionamento interpessoal entre as pessoas. Então, quer dizer, quando tem algum problema a se resolver, isso está gerando algum problema de relacionamento entre eles, entendeu? Então, seria uma pesquisa em cima desse tema para tratar o problema de relacionamento. Só me repete o tema. Ser melhor numa sociedade unida. Então, se você está dizendo que é ser melhor numa sociedade unida, é lógico que eles têm aí divergências, né? Então, o tema seria as divergências entre eles, né? Isso. Ok. Agora eu preciso do pessoal do direito. Tem o Cristiano aí, eu Oi, acho que a professora. Juliana também é do direito. Oi. Oi, professora. Então, o tema que eu escolhi foi desenvolvimento acadêmico e o problema é obsessão competitiva. Eu não sei se entendi certo na questão, mas estava falando sobre competitividade e sobre relações interpessoais. Como eu sei que o ambiente acadêmico
ele tenta, de alguma forma, às vezes colocando até pontos, para forçar as pessoas a viver em equipe. No caso, o desenvolvimento interpessoal. Ao mesmo Sim. tempo que a faculdade ensina as pessoas a trabalhar, a sociedade coloca uma pressão nos indivíduos e faz eles entenderem que eles precisam vencer na vida e que eles precisam ser o número 1 a qualquer custo. E aí o que acontece? A pessoa que não tiver o autocontrole, principalmente intelectual, vai tentar passar por cima dos outros. E isso que vai poder gerar a obsessão competitiva, entendeu? Em sala de aula. Onde gera esses conflitos, né? Sim. Não só por que a pessoa tem que ser melhor em tudo, número 1 em tudo a qualquer custo, entendeu? Entendi. Na verdade, você falou de um problema que talvez já tenha visto, ouvido falar. Mas em relação ao problema em si, você utilizaria de pesquisas, né? Sim. Eu acho É o que questionamento da gente hoje. acho que eu só não consegui entender como colocar aqui, mas o problema que eu coloquei é justamente algo que eu venho presenciando, não na minha turma, mas em outras circunstâncias, entendeu? Entendi. Ok. Mais alguém do direito? Eu quero mais um do direito. Pode falar? Quem Ah, é? Cleiton. Oi, Cleiton. É o Cleiton. Vamos lá. Pode? Tá ouvindo? Sim. Eu acredito que o tema seria um relacionamento em grupo, né? Sim. Que a solução, no caso, é que há uma competitividade individual entre um grupo de alunos. Eu procuraria pesquisar dentro da sociologia, Certo. entender o comportamento dos alunos, o que causa essa individualidade dentro de um grupo. Entendeu? Só Certo. isso. Seria uma pesquisa verificando a questão da individualidade de cada um. Dentro de um grupo, entendeu? Dentro de um grupo. Inserido dentro do grupo. Inserido dentro de um grupo, entendeu? Entendi, muito bom. Tá Você ia complementar? mais ou menos por aí? Sim, tá certo. É. Exatamente. Eu quero mais alguém da publicidade. João, tá por aí? Vinícius. João, Lucas? Oi. Lucas, cadê você? Oi. Lucas, responde Oi. Responde pra gente. Ouvindo? Alô, Sim. alô. Tô te ouvindo. O meu tema é a competitividade no meio acadêmico. Certo. E o problema é como a competitividade pode afetar as relações interpessoais no meio acadêmico. Certo. O problema seria isso, né? E você faria pesquisas direcionadas para essa situação toda, tentando descobrir aonde realmente... Isso. É porque, pelo que eu entendi no enunciado, gerou a moça que acabou de chegar na sala, ela percebeu essa competitividade, mas com o passar do tempo, né, ela percebeu que era um negócio que já era natural da turma, né? Então... Sim. Ela precisaria detectar gente, isso através dos problemas, né? Também entendi isso. Sim. Só que ela precisava pesquisar, né? Porque ela precisa saber de onde vem isso, tentando resolver esse conflito, porque na verdade é um conflito, né? Dentro da sala de aula. Então, para que a gente possa resolver, por exemplo, na pesquisa, a gente precisa resolver um problema. E no caso dela, ela vai resolver um conflito, né? Que é o problema, que é o tema do questionamento. Então, ela precisa resolver esse conflito através dessa pesquisa, que a pesquisa vai servir para isso, resolver o problema das animosidades dentro de sala de aula, tá? Gente, ficou claro? Sim. Tranquilo? Sim, tranquilo. Posso passar um trabalho para vocês que vocês vão me entregar quarta-feira que vem? O quê? Até quarta-feira que vem, né? Então anotem aí. Eu vou colocar isso lá no portal, mas eu quero que vocês anotem. É aula, né? O quê? Entendi. Quem que é, meu Deus do céu? É aula. Por quê? Ah, não é quarta-feira que vem, gente. Daqui 15 dias. Ah, não, vou passar uma coisa mais elaborada. Calma aí. Vamos passar uma coisa mais elaborada. Vocês estão em 15 dias para fazer aqui.
Magda. Cala a Olha boca, só. Magda. Por que 15 dias, professora? 15 dias. Professora, já tem cisma Quarta-feira que com vem nós tem aula, agora. aniversário Agora de vai Bebá. meter pau ainda mais. Olha só, prestem atenção. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar o tema que vocês escolheram, classificar o tema em relação aos tipos de pesquisa, em relação ao objeto, que foi a primeira parte da nossa aula. Pode repetir? Não entendi. Vocês Também não irão, entendi nada, mano. vocês irão pegar o tema de vocês. Lembram do tema que vocês escolheram? E aí vocês vão classificar esse tema em relação ao objeto. Qual tipo de pesquisa vocês iriam fazer para o TCC de vocês diante do tema que vocês escolheram? Certo? O objeto. Classificar em relação ao objeto. Mais uma vez, por favor. Eu vou colocar no portal, mas eu vou adiantar para vocês, tá? E aí, eu vou querer... Tá Aqui, ó, cortando a sua voz. Tá professora. cortando a Objetivos, fala. melhor dizendo. Quanto aos objetivos, tá? Classificação quanto aos objetivos. Então, vocês vão pegar o tema de vocês e vão classificar quanto aos objetivos. Então, vocês vão escolher ou a pesquisa descritiva ou a pesquisa explicativa. Na segunda parte, vocês vão escolher quanto aos procedimentos técnicos. Quais são os tipos de pesquisa em relação aos procedimentos técnicos que vocês irão utilizar? Ou a pesquisa bibliográfica, ou a pesquisa documental, ou experimental, ou ex post facto, ou estudo de corte, ou levantamento, ou estudo de caso, estudo de campo, pesquisação. Isso pode ser que eu tenha mais de um tipo de pesquisa dentro do meu TCC? Pode. Aí vocês vão avaliar. São só essas duas questões. Não fiquem Qual que é a apavorados segunda questão mesmo? em relação aos procedimentos. Procedimentos, tá. Isso, tá? Eu vou passar essas perguntas no portal, não precisa se assustar, não, porque tem bastante Ok. coisa hoje, né? Quanto aos procedimentos técnicos utilizados. Primeiro, em relação aos objetivos, e segundo, em relação aos procedimentos técnicos utilizados. Lembrando que tudo isso é em relação ao tema que vocês escolheram para o TCC, aquele tema que eu pedi para vocês fazerem e me entregar, tá? Em relação a esse tema, eu quero que vocês façam. Ok, gente? Tranquilo? Ok. Sim, professora, eu preciso tratar de outro assunto com a senhora. Pode falar. Sobre... Pode ser entregue? Claro, meia-noite pode me mandar. Tá bom, então. Obrigado. Tá bom? Tá no portal esse trabalho, professora? Professora, esse trabalho seria Tá no para portal hoje. Tá lá na trabalho? sessão. De hoje, sim. Esse que eu acabei de passar, eu vou colocar amanhã. Tá bom. E esse de hoje é para Para mandar por vocês e-mail? pegarem daqui 15 dias. Oi? Se Esse acabar a trabalho de hoje é internet, para mandar pode por entregar e-mail? amanhã. Não, é para mandar pelo WhatsApp também. Se a internet acabar antes da meia-noite, pode ser amanhã, não? Não, eu dou pra não. A internet não vai acabar porque você vai mandar agora. Tá Ela dá ficando. umas... Tá bom, gente? Ô, Cleiton. Gente, olha, Ai. tudo certo? Podemos dormir tranquilos? Sim, vamos. Sim. Então tá bom, gente. Até daqui 15 dias, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau. Desliguem vocês primeiro. Ai. Desliga você Desliga aí. primeiro.